Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Educação Começa em Casa, um podcast criado pela Ira Educação, em que conversamos sobre educação parental nos dias de hoje. Eu sou Maria Luísa Silva e hoje nós vamos conversar sobre um dos nossos paradidáticos, o Saber Mission, de autoria do nosso convidado, Fábio Benítez. Tudo bem, Fábio? Oi, Malu, tudo bem? Oi, pessoal, vamos falar hoje sobre desafios, que envolvem os nossos filhos e filhas e a tecnologia, especialmente as redes sociais. Perfeito. Fábio, já para começar essa nossa conversa, eu queria saber de você como autor, o que te despertou, qual a necessidade despertou para escrever esse livro? Então, todos os nossos livros aqui, a gente procura ter uma finalidade pedagógica, então a gente observa quais são, os desafios, quais são os conteúdos, quais são os saberes que são mais relevantes para as crianças e para os adolescentes hoje em dia. E a maneira que a gente acredita, melhor para ensinar é exatamente da contação de histórias. Então, tudo que a gente faz aqui tem uma finalidade pedagógica, mas também tem uma maneira lúdica, que eu gosto de dizer, invisível de ensinar. Então, como a gente tem essa demanda hoje, que é a tecnologia, que é o acesso principalmente à internet e às redes sociais, das crianças e adolescentes fazerem isso com máxima de segurança, é o tema do nosso podcast de hoje. Então, a gente retratou isso num livro, é um livro romanceado, super divertido, em que o adolescente, é um livro indicado para o 5º ano, então alguém que está entrando na adolescência, no final da infância aí, vai lendo, vai se divertindo e ao mesmo tempo vai aprendendo conceitos relevantes também de uma forma pragmática, então a gente entrega também o saber, e a informação de uma forma bem objetiva e é uma maneira que a gente acredita que é o melhor caminho para a educação. Sim, essa demanda também fez surgir o ECA Digital, que até uns anos atrás não era uma questão, não era uma demanda, O que mudou na infância para que a gente tenha hoje esse diálogo com a internet, essa necessidade de falar com os nossos alunos sobre educação digital, sobre educação midiática? Então, primeiro vamos até conceituar, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente digital, uma série de parâmetros, de recomendações produzidas pelo Estado, pelo setor público, no intuito de orientar todos os atores da educação, então família começa na família, passa pelas escolas, passa por todos os educadores que envolvem as crianças, orientações, protocolos orientados, enfim, construídos por especialistas para dar mais segurança para a criança e para o adolescente no mundo digital. Então esse é o objetivo, foi o objetivo da construção do ECA. E aí, para nós aqui, como educadores, a gente deve conhecer com alguma profundidade. E para pais e mães, a gente está aqui para facilitar o acesso a essa informação. Não vejo necessidade de sair lendo todo o documento. O documento não é um documento curto, mas pegar os melhores momentos desse documento, ou seja, as melhores práticas, as práticas mais recomendadas, mais essenciais, para dar segurança para nosso filho, nossa filha, é o ideal. E aí, por que isso não era um problema? Porque, obviamente, o consumo de internet, de redes sociais, de jogos e outros conteúdos não tão adequados para a criança e para o adolescente vem ampliando ao longo do tempo, principalmente por causa dos celulares, enfim, que chegam cada vez mais cedo nas mãos das crianças e obviamente o acesso à internet e tudo que ela coloca ali de uma forma despreocupada passou a ser um problema. Muitos autores relacionam esse acesso à internet de forma despreocupada, sem limites, sem regras, a uma série de comportamentos depressivos, isolados, que crianças e adolescentes apresentam hoje em demasia, ansiedade. Então, por isso, a necessidade de regulamentar. Parte do processo é regulamentar as próprias plataformas e parte do processo é instrumentalizar
todas as pessoas que estão ao redor das crianças, né? Então o livro também tem esse propósito, né? A gente recomenda que pais e mães leiam com seus filhos, porque ele, de uma forma bem leve, né, bem lúdica, ensina uma série de procedimentos que tornam a vida digital mais segura. Sim, inclusive falando um pouco do livro, né, para trazer para os nossos ouvintes o que se fala, o livro ele gira em torno de um grupo de amigos, né, que são convidados a participar de um jogo virtual, né, isso é algo que está super em alta hoje. Exato. E quando eles entram dentro do jogo com muita inteligência artificial, eles começam a perceber os perigos da internet e desse mundo sem proteção. E você falou uma coisa muito importante, que é a questão do ECA digital ensinar a usar e não a proibir, porque hoje em dia existem essas informações entrecortadas de que a ideia é proibir, proíbe celular, proíbe tudo. Qual é essa diferença entre proibir e ensinar a usar essas ferramentas? Essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Eu já falei aqui, nesse ano eu fiz uma imersão na Finlândia e é engraçado como algumas coisas que são problemas para nós, né, para eles não são problemas, né? E uma pergunta que, né, toda a nossa comitiva fazia, qual é a relação das crianças aqui com telas, né? E assim, em alguns lugares até na educação infantil, a gente visitou uma instituição de educação infantil, a diretora não entendeu muito bem a pergunta, né? Como assim? As crianças usam telas. Inclusive, em todas as turmas tinha uma lousa digital. Tem um conceito, né, um entendimento deturpado disso, né, que muitas mães têm, né, assim, não pode tela. Então, assim, eu já vi situação, desculpa até achei engraçado, mas assim, de tá passando na sala, não olha para a televisão. Crianças de 2 anos. Não pode. Não pode olhar para a televisão. Né? E quando que assim, poxa, a televisão faz parte da nossa sociedade há muito tempo, né? Eu não me lembro de, na minha infância, não ter televisão, né, colorida e a gente não acessar. Eu passava muito tempo vendo, né, televisão. E estou aqui hoje, né? E os celulares, eles têm até uma vantagem em relação à televisão, claro, da década de 80 e 90, que a interação, ela exige muito mais do cérebro do que uma televisão que você está assistindo passivamente, né? Então, os jogos, nesse aspecto, né, desenvolvem melhor a cognição. Enquanto que, cara, a televisão passiva, cara, você fica ali só olhando, curtindo, enfim, e não tem, né, ação, não tem interação. Agora, é lógico, né, como eu falei, na Finlândia isso não é um problema. Por quê? Porque eles entendem que tudo é feito com equilíbrio. Né? Então, assim, poxa, a criança pode mexer o tempo todo? Pô, não. Então, assim, lá na educação infantil, por exemplo, tem muito tempo de brincadeira fora da estrutura, né? Eu vi crianças, assim, num frio danado, as crianças todas cobertas, assim, cara, brincando no parquinho, ficam brincando no parquinho livremente durante muito tempo. E é importante elas brincarem, é importante brincarem entre si, né, fazerem jogos, e isso tudo vai educando naturalmente. Isso é um aspecto muito forte. E tem um momento da tela, de acessar a tela, de interagir com a tela, como eu falei assim, né, lousas interativas em todas as salas, e a tecnologia é parte do processo, não é o foco do processo. Então, para pais e mães, né, mais uma vez a gente fala aqui de quê? De equilíbrio. Não faz sentido proibir. Por quê? Porque a gente não pode também ter uma educação que seja uma bolha, né, que seja algo diferente de tudo que a criança vive no dia a dia da criança. E assim, todas as crianças, todos os adolescentes têm telas, né? Todos os adolescentes têm celular. Uma mãe, hoje, um pai, quer que seu filho tenha um celular para poder saber onde ele está, para poder conversar com ele, para poder trocar informação. Agiliza. E ferramentas que agilizem a troca de comunicação são boas. Sim. E a gente tem que falar, poxa, isso é legal, né? Então, antigamente, tinha que ligar, tentar descobrir onde o seu filho estava, pedir para ele ligar, pedir para um orelhão para ligar, para dar informação. Então, hoje, você sabe que tempo real, tem localizador, tem um monte de coisa. Então, assim, isso é vantagem. Agora, isso tem que ser feito com equilíbrio, né? Então, não tem problema acessar, não pode acessar o tempo todo, não pode gerar isolamento, não pode gerar dependência. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado e é isso que a gente tem que
cuidar, né? E fazendo já uma observação que eu posso acabar esquecendo, que ela é muito importante, que o YouTube, de uma forma geral, o Instagram talvez um pouco menos, né? Mas assim, o YouTube que tem vídeos diversos, desenhos, enfim, né? Por si só, né? Não é demoníaco, não é deseducador, né? Tem que ser feito com equilíbrio, com parcimônia, né? Já as redes sociais já são mais perigosas, né? Porque tem já, né, um conteúdo comportamental que serve de parâmetro. Então, assim, de fato, acho que as redes sociais elas têm que ser proibidas até determinada idade. E isso é uma coisa que os pais conseguem fazer. Né? Agora, não acessar nenhum conteúdo digital, não ver um desenho animado, né, um filme, não vejo por que tanto rigor, desde que seja feito com equilíbrio e, principalmente, diálogo. Né? Então, assim, proibir, vetar ou até regulamentar, só pode tantos minutos, só pode 1 hora, né? Isso não invalida, né, o diálogo e o acompanhamento, que é o mais importante de tudo. Então, mesmo nas redes sociais, com acompanhamento, é possível. Não é um absurdo. Proibição sem acompanhamento é péssimo. Regulamentação sem acompanhamento também é ruim. Também é ruim. Né? Então, assim, nada substitui a presença e o diálogo. Sim. Até porque, inclusive, como professora, né, a tecnologia ela pode ser uma ferramenta educativa, né? Eu lembro que em sala de aula eu usava muito com meus alunos o Kahoot para fazer revisão antes da prova, né? E, inclusive, você falou dos jogos virtuais, e eu também escuto bastante de alunos que aprenderam inglês a partir de alguns jogos, né? Acessando jogos, né? E isso me leva a entender também que os jogos online eles também são uma porta de entrada muito presente para que as crianças adentrem nesse universo digital, né? Seja no videogame, seja no computador. Total, você vai falar mal do Duolingo, né? Assim, como é que pode, né? Agora vai ficar o dia inteiro no Duolingo? Não. Exato. Meu filho começou a aprender alemão no Duolingo, né? E depois partiu para aulas particulares e outros aprendizados. E assim, ele evoluiu bastante no alemão com muita autonomia. Então a gente tem que valorizar essas ferramentas sabendo usar. E isso requer orientação e acompanhamento. Isso, era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Como que os pais eles precisam entender, compreender que não é só proibir, que a gente pode tornar isso educativo, conciliar, como você falou. Assim, primeira coisa, né, que a gente sempre gosta de dizer, né, que assim, não é fácil, não é óbvio, pais educar, né, como pai e mãe, é muito tentativa e erro, é muito errar e tentar acertar no dia seguinte, verificar as respostas, como está indo, né, como os nossos filhos e filhas respondem às nossas ações, aos nossos inputs e recebendo e fazendo isso com liderança, né? Então, assim, assumindo a responsabilidade como pai e mãe, tem que acompanhar, tem que conversar, nenhuma proibição, nenhum veto substitui o diálogo. Então, tem que acompanhar? Sim. Tem que auditar? Sim. Então, assim, se você confia no seu filho ou sua filha para dialogar diretamente, né? Se você tem alguma dúvida do que ele está acessando, como é que ele está reagindo, você tem que auditar, né? Então, já entrando até nesse tópico aqui, né? Instagram, TikTok, por causa do ECA digital, né? Tem controles parentais, né? Só citando os principais, o YouTube também tem. Uhum. Então, assim, pais e mães têm que usar dessas ferramentas. Né? Então, vai lá, pesquisa como funciona o controle parental no YouTube, como funciona o controle parental no Instagram, no TikTok, e utilize isso, e regulamente. E verifique, assim, como é que ele está respondendo a isso. Né? E essa regulamentação, essa auditoria, né, esse olhar, esse verificar, tem que ser feito de forma clara, transparente. Ou seja, falando para o seu filho ou sua filha, não, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu vou acompanhar o que você acessa. Tá? E eu não estou mentindo para você. E eu não estou fazendo pelas suas costas. Mas eu preciso olhar. A não ser que você tenha muita confiança nele, né, nela, para não precisar fazer isso.
Mas eu vejo mais pais errando por confiar demais do que por confiar de menos. Né? Então, assim, exige uma grande habilidade e é um erro comum de pais e mães. Falam assim, não, eu conheço meu filho não mente, meu filho faz tudo certinho. Quando a gente sabe que o ser humano mente, o seu filho sua filha não é perfeito, ele vai errar. Né? Então, assim, que risco você vai tomar nesse caso, já que é sua responsabilidade? Então, acho que tem que ser auditado sim, verificado sim. Essas plataformas todas oferecem mapeamento do que foi navegado, do que foi acessado. Vai lá, verifica e conversa. Você verifica não para proibir, você verifica para conversar e orientar. Né? Seu filho tiver acesso à pornografia, por exemplo, a gente tem que falar isso aqui sem tabu, né? Com determinada idade, e ele está preparado para isso, melhor que você saiba e converse com ele para que essa iniciação seja feita da melhor forma possível. Tá? Você sabendo e você orientando da melhor forma possível. Né? Em relação a esses conteúdos assim, mais avançados, vamos dizer assim, né? Eu também sempre oriento os pais que, assim, quando ele não está preparado, ele pode entrar no conteúdo desse e não vai fazer sentido para a criança. A criança vai falar assim, o que é isso? Não sei o que é. Não é para a gente se desesperar. Se não faz sentido, porque o corpo da criança, do adolescente, não está preparado para aquilo. Então não vai fazer sentido, ela não vai ter nem curiosidade. Vai ser uma coisa borrão. Né? Agora, se acessa e faz sentido, começa a entender e fazer perguntas sobre aquilo, é porque a mente, o corpo já começa a estar preparado para aquele conteúdo. E aí, se já começa a estar preparado, não adianta proibir. A gente precisa saber fazer uma boa iniciação, né? Conversa com legitimidade, né? Com lugar seguro para falar sobre isso e passar orientações para que seja feito da melhor forma possível. Tá? Uma outra coisa que é bem corriqueira, né? Tem esse youtuber aqui que fala palavrão. E aí, assim, eu tive já alunas que acessavam, que achavam engraçado, mas que o comportamento acabava sendo um comportamento ruim. Não pelo palavrão em si, né? Mas às vezes o conteúdo ali, né, gerava um comportamento que não era muito legal. E isso que é o pior de tudo. Não é estar reproduzindo de forma inconsciente um palavrão, alguma coisa assim. Né? E eu já tive alunos, inclusive minha filha do meio, por exemplo, eu não acesso, porque eu não acho engraçado, eu não acho legal. Né? Tudo bem, ok, né? Sim, não funciona para ela não acha legal, aí o que é legal a gente conversar com eles? Né? Não vai acessar só porque os outros seus colegas acessam, né? Tenha personalidade. Procure a sua identidade. Se você não acha engraçado, não tem por que ficar seguindo outros comportamentos. Isso que é perigoso. Isso que é perigoso na adolescência. Copiar outros comportamentos de outros colegas ou de mundos digitais que não são legais, a pessoa não acha legal só porque é hypado. Que está inserida no meio. Só porque está hypado, só para se sentir aceito. Isso é perigoso, e isso que pais e mães têm que estar atentos. Muito mais do que o palavrão pelo palavrão. Qual é o comportamento que está incentivando? Sim, isso me leva até a pensar, né, por exemplo, no próprio livro, as crianças elas acabam tendo que aprender sobre a importância da senha, da segurança digital, de que você não vai compartilhar suas informações para todo mundo que você encontra na internet, você não sabe com quem você está falando. Então ela vai ensinando, em formato de brincadeira, mas vai ensinando isso. E aí vem a pergunta de que em que momento a segurança digital ela também faz parte da escola, né, da comunidade, mas também é uma responsabilidade dos pais, né? Assumir essa responsabilidade contínua nesse sentido. É sempre a responsabilidade da família, né? A gente fala isso sempre aqui, né? Então é sempre a responsabilidade primária da família. A escola é corresponsável e a escola tem que ser a referência teórica, né, de tudo que é relacionado à educação. E aí eu acho que também a escola tem que comprar essa missão, né? Não é só ficar na matemática, não é só ficar na história, nos conteúdos. Tudo que é relevante para a formação daquela criança, daquele adolescente,
tem que ser pauta na escola. E aí, no caso, a ECA digital, o mundo digital, enfim, tudo isso é importante, tem que ser trabalhado na escola. E aí no livro, né, a gente traz uma série de processos, como eu falei, né, assim, o livro é lúdico, é uma história, é um romance, mas tem, né, o seu lado pragmático, que é cuidado com senha, cuidado com seus dados, cuidado com perfis fakes, né? Então isso tudo a gente vai também ensinando no livro, e são lições, né, que são importantes para todos os pais terem, para saber orientar com legitimidade, com precisão, né, com empatia os seus filhos e filhas. Eu lembro que eu até participei de umas reuniões sobre o ECA digital e a gente estava tentando desmistificar a ideia de proibição, como a gente está falando aqui. Só que a gente acabou entrando em um outro debate que é muito pertinente, que é qual é o impacto também do uso de telas pelos pais. Porque, como a gente falou, os adolescentes, os jovens, eles observam tudo. Então, se a gente tem uma atitude, e a gente fala uma coisa e a atitude é ao contrário, como isso vai impactar nesse entendimento digital do jovem? É legal, essa pergunta também é super pertinente. Então, eu costumo dizer que o celular na mão do pai e da mãe, ele é mais pernicioso do que na mão do filho e da filha, né? Porque gera desatenção, é um péssimo exemplo, né, quando é feito de forma exagerada, e desvia a atenção. O tempo que você deveria estar conversando com sua filha, jogando com ela, brincando com ela, conhecendo como é que ela está caminhando na vida, como é que ela está desenvolvendo essa personalidade, seus gostos, seus interesses, você está distraído no celular. Então, é muito ruim, muito ruim. Principalmente os momentos de família, né? Então, acho que essa é uma outra dica que é bem importante, né? Que é o momento família. Então, é na janta, vendo um filme que é tela, mas é um momento família que hoje é muito comum e tem que ser bem usado. É fazendo determinado passeio. Esquece o celular um tempo. As informações vão estar lá quando você voltar, né? E eu falo isso com muito lugar de fala, porque eu também preciso melhorar muito nisso aí. Também me distraio muito por causa de muita coisa de trabalho, então eu me distraio muito no celular e às vezes me pego, né, distraído no celular além da conta, além do que eu deveria. Coisas de trabalho, por exemplo, eu poderia acessar depois. Que é uma coisa que eu estou procurando melhorar, ainda tem muito a melhorar. Mostrando aqui que, enfim, pai e mãe não é perfeito, né? Então a gente tem que estar sempre buscando o que a gente pode melhorar, e essa é uma situação que eu realmente preciso. Mas, de fato, celular na mão de pai e mãe, eu tenho essa convicção, é mais prejudicial à educação de uma forma geral do que na mão do seu filho. Sabe? Não é um crime, né? Sua filha com 11 anos está no YouTube, no celular por um tempo. Não acaba sendo um recurso também, enfim, sim, né? De interação sendo feito com equilíbrio. Sim. Eu lembro que nessas reuniões a gente até ficou conversando sobre isso, que a gente educa as crianças com o ECA digital. Mas e como que a gente vai educar os pais nesse sentido? Né? Lógico, com certeza. É uma educação contínua, né? E a outra questão é que muitas das vezes os pais também usam os filhos para trazer um conteúdo digital, né? Isso é uma coisa muito frequente. Não só as crianças têm esse estímulo no YouTube, nas redes sociais, de criar um perfil, né? A criança já nasce falando, olá, galerinha do YouTube, e vão seguindo, né? Então é muito comum a gente ver crianças cada vez mais novas criando perfis na internet, produzindo conteúdo. Quais são os principais limites e responsabilidade dos adultos nesse processo? Porque muitas das vezes os adultos acabam fazendo esse processo também, né? Eu poderia estar aqui, né, num papel de ficar estabelecendo um monte de regras e julgando mães e youtubers que fazem seus filhos ser youtubers. A gente tem aí o conceito de charity, que é muito forte para algumas famílias, né? A gente vê algumas famílias não publicando fotos pessoais, mas não publicando fotos dos seus filhos nas redes. Eu respeito isso, eu acho que, mas eu também respeito a escolha familiar mesmo.
Então, assim, não me cabe julgar aqui, não vou julgar uma mãe que desde pequeno colocou seu filho, sua filha para ser um youtuber, tem sucesso, tem muitos seguidores, muitos views, já é um sustento para a família, e nos vídeos a filha ou o filho se demonstra super feliz fazendo aquilo, tá? Porque a gente tem que ter uma humildade no julgamento de terceiros, né? A gente fala bastante aqui também sobre a cultura do cancelamento, né? Então, quanto é banalizado esse processo de não gosto disso, esse comportamento ele é errado, ele é politicamente incorreto, e você vai lá e cancela a pessoa e critica, né, a pessoa sem, sem, sem profundidade. Profundidade que é. E aí eu estou me isentando até dessa questão aqui de forma clara, né? Porque eu não estou lá atrás vendo se de fato a criança está feliz ou se ela é uma escrava digital ali da família, enfim. A gente já viu de tudo, né? Então a gente já viu crianças quando crescem e reclamam dos pais. A gente falou aqui do Michael Jackson, né? A gente vê crianças felizes com isso, com o tempo, né? Então, assim, é difícil você julgar nisso, né? Então, acho que tem criança que vai falar assim, poxa, hoje eu tenho uma vida financeira garantida porque minha mãe fez isso lá atrás e, cara, eu sou feliz fazendo isso e me acostumei, enfim. Tem criança que, enjoa, que não quer mais, enfim, tem de tudo. Então, acho que a gente não tem que julgar. Como parâmetro, eu colocaria que, assim, mesmo sendo inconsciente não é a palavra, mesmo sendo incapaz de tomar decisões, né? Então a criança de certa forma, né, tutelada pela mãe, pelo pai, que toma as decisões por ela. Então às vezes ela vai fazer um vídeo, o pai e a mãe meio que obriga ela a fazer um vídeo. Acho que tem essa possibilidade. Pais e mães têm que estar atentos na felicidade dos seus filhos e filhas, né? Então, assim, estão bem, estão felizes. Qual é o limite disso, dessa saúde mental, física, para suportar determinado processo, né? Então, acho que é por aí. Aí tem vídeos que a gente só vê o que é publicado, né? Tem vídeos que eu fico com a impressão positiva disso, que é feito com equilíbrio, tem vídeos que não, mas como eu falei, a gente não está lá por trás. Sim, acho que não faz muito sentido a gente ficar julgando. Você pode não gostar, não gostou, não acessa. Sim. Acho que faz parte da democracia, né? Então, se não gostou, não acessa. Quer criticar? Beleza, vai lá, publica e critica. Né? Mas lembrando, né, que assim, quem vive pela espada morre pela espada. Né? Então, assim, se você está criticando alguma coisa, amanhã você pode ser criticado. Então, né, se você quer que procurem olhar para o seu comportamento digital com justiça, com equilíbrio, cara, não consigo olhar tudo, não estou vendo o que está por trás do que foi publicado, faço o mesmo. Sim, e acaba entrando na nossa conversa de que proteger não é proibir. Sim. Né? Sempre acaba voltando. Assim, no final do dia, sim, pai e mãe, ainda que nem sempre qualificado, né, é o guardião. É a guardiã dos seus filhos, inclusive, em relação aos perigos do mundo digital. Então, o caminho é o que a gente sempre conversa, que é se qualificar, estudar, né, observar, se responsabilizar e seguir em frente. Né? Você vai tomar decisões erradas na criação dos seus filhos, errou, aprendeu, corrigiu e vamos em frente. Isso. E aproveitando só uma última pergunta mesmo, é que quando a gente fala do uso de telas, qual que você acha aí, uma visão de pai, de educador, de autor, que é o maior desafio? É proibir, é limitar ou usar como ferramenta para ensinar? Qual é o maior desafio nesse... Eu acho que assim, proibir, como eu falei aqui, ele não é um comportamento adequado, porque você está impedindo uma coisa que é super natural, tá? Não penso dessa forma quando a gente fala de redes sociais. Os parâmetros que a gente tem hoje, e até no livro Geração Ansiosa, que eu gosto bastante, de rede social a partir dos 15 anos, 16 anos. Eu acho que é um bom parâmetro. Né? Obviamente, a gente bota uma régua de idade porque é o que é fácil de se estabelecer. Né? É que nem quando você vai num brinquedo,
o parque de diversões tem altura, né? Assim, né? Como é que vai saber se pode ou não pode, né? A idade, vai ter que mostrar a identidade. Então, a altura pode não ser justo, mas é o que é viável ali. E traçar uma idade também. Então, tem crianças, jovens adolescentes com 13 anos, super maduros, que conseguem lidar com aquilo, e outros de 20 anos que não conseguem lidar com aquilo. Você estabelece um parâmetro ali de 15 anos, que eu acho que é o que é perigoso mesmo. Acho que o maior desafio do pai e da mãe não dá para você proibir tudo, você tem que, né, regular isso, né? É perceber e ter uma boa resposta para os comportamentos gerados por seus filhos e filhas a partir do acesso de conteúdos. Porque essa regra, né, essa responsabilidade do pai e da mãe, ela serve para qualquer coisa. Para qualquer coisa. E para as redes sociais e a internet, de uma forma geral, não é diferente. Que é, seu filho e sua filha está formando seu pensamento, que eu gosto de chamar de visão de mundo. Né? Então, está formando sua visão de mundo. Essa visão de mundo vai orientar os seus comportamentos. Então, se ela olha para o mundo de uma forma otimista, nossa, o mundo está melhorando, as pessoas podem ser felizes, as pessoas podem conquistar, ela tende a ter um comportamento construtivo nesse sentido. Se ela tem uma visão mais pessimista de que, poxa, o mundo está se deteriorando, as coisas estão dando erradas, nada funciona, as pessoas são maquiavélicas, ela tende a ter um comportamento de proteção e não construção. Então, assim, como é que ela está construindo essa visão de mundo? E a partir disso, né, de uma avaliação que você faz, pensamento do seu filho e sua filha, você como educador, você vai colocando, né, as fichinhas, né, os itens, né, as pílulazinhas, para ela fazer uma construção que seja otimista, que seja responsável e que vá ter comportamentos, né, proativos, otimistas, de construção, de querer conquistar, de querer realizar. Então, esse é o caminho aqui, é um caminho do engajamento. Né? E o mundo digital não é diferente. Então, ela assistiu um vídeo, o que ela aprendeu com aquele vídeo, o que depositou dentro da mente dela e que vai, obviamente, gerar um comportamento. Então, pais e mães, né, atentos, né, e educacionalmente qualificados, né, observam esse pós-conteúdo, esse pós-acesso, né, percebem como é que ela está construindo a visão de mundo dela, e se tiver diferente de algo otimista, começa a agir, a dialogar, e aí que entra o diálogo, começa a dialogar para construir a visão de mundo dela para o lado de cá. Jovens engajados, com pensamento otimista, né? São jovens saudáveis que vão ser realizadores, então a gente fica tranquilo como pai e mãe quando os nossos filhos têm esse mindset, têm esse tipo de pensamento. E essa é a nossa principal missão. Em relação ao conteúdo digitais, não é diferente. Não é diferente. Talvez eles sejam mais rápidos, mais intensos, mais diversificados. Sim. E isso acaba sendo também uma oportunidade, né? O que desaceleram mais o crescimento. Quanto mais conteúdo também diferente eles acessarem, mais oportunidade que a gente tem de fazer boas construções. Né? Então, quando eu olho para os meus filhos, é sempre esse olhar, assim, qual o pensamento que eles estão construindo aqui? É um pensamento otimista, engajado com a vida, né? Querendo realizar, né? Acreditando na felicidade, acreditando que as escolhas que eles fazem vão gerar felicidade para eles e para outras pessoas, e por isso eu tenho uma responsabilidade. E quero fazer isso, estou comprometido, quero empreender nesse sentido, vai dar tudo certo na vida. O resto é secundário. O resto é secundário. O mais importante é o pensamento que está sendo construído ali, né? Então, o pensamento responsável, né, construtivo, otimista, empreendedor, é isso que a gente quer. E os conteúdos digitais não são diferentes. Se estiver acessando determinado conteúdo que não está ajudando, a gente pode virar e proibir, né, aquele conteúdo. Mas não é só sempre observar como é que ela está reagindo dia após dia, né? Como eu sempre falo aqui também, né?
a saúde mental dos nossos filhos, o engajamento é dinâmico, não é estático. Então não é assim, tá tudo bem. Não, tudo bem hoje. Agora. E amanhã, não sei, né? A gente está gravando num dia hoje aqui que é o terceiro jogo do Brasil. Sim. Na Copa, né? Com a bandeira. E assim, é uma oportunidade, lembro. Então, eu lembro de adultos, quando eu era criança, né? O Brasil perdeu na década de 90, e assim, adultos falando assim, não, a gente nunca mais vai ganhar, poxa, esses jogadores não têm amor à camisa, assim, conceitos vazios, né? Sem sentido, nesse sentido não, desculpa, mas especulações, né, que desmobilizam. Sim. São péssimas falas. São estereótipos, né? Exatamente, são péssimos paradigmas, são péssimas falas. Nós, como adultos, temos que evitar esse tipo de coisa, porque isso marca que a gente é exemplo, né? Então, quando a gente sempre tem uma fala pessimista, eu não estou dizendo não crítica, mas com especulação que ela nunca vai ganhar, esses jogadores são assim, são pensamentos estáticos, negativos, são péssimos, né? Então, dando outro exemplo, né? Hoje o jogo do Brasil é um risco para isso, né? Então, quando meus filhos estão perto de adultos, a gente vai ver um jogo com amigos hoje, né? Eu fico atento à fala deles e como isso vai ser depositado nos meus filhos. E aí eu faço um debriefing, né? Assim, e aí, como é que foi e tal, né? Se eles ficarem internalizando pensamentos negativos, permanentes, né? Aí é uma baita preocupação que eu tenho de desmobilizar desse tipo de pensamento e trazer para um pensamento engajado, construtivo, otimista, com criticidade, né? Com criticidade, por que perdeu? Por que não deu certo? Não, nunca vai dar certo, nunca vai ganhar, e enfim, né? Então acho que isso é importante e é uma lição para todo o conteúdo, inclusive os conteúdos digitais. A conversa, o diálogo nunca foge, né? Eu posso falar por experiência própria, eu fui muito acostumada a assistir documentário e filmes históricos com meu pai. E me formei em História, então ele soube trazer para esse lado muito educativo, nesse sentido. E aproveitando, você teria alguma dica de livro, filme, conteúdos digitais para que os pais consigam trabalhar até o ECA digital, né? Sim, até o ECA digital. Então, a gente tem alguns filmes aí que falam de acesso à internet, de jogos, né? Mas vou dar essa dica em relação aos jogos. Então, assim, jogos de celular, né? Aplicativos de jogos, né? Assim, não devem ser demonizados, principalmente a partir dos 15 anos, acho que são importantes. Trabalho a lógica, trabalho a atenção, tá? Mas com equilíbrio, né? Então, assim, quanto tempo? Só final de semana, meio de semana, o outro foco, né? O foco mais em estudo, em conteúdo. Vai acessar meio de semana, 10, 15 minutos, e nunca antes de dormir, né? Assim, dar um espaço maior de interação, principalmente interação, né? Tela interativa. Quanto mais cedo, né? É melhor para o sono, e o sono é muito importante para a cognição. Não, perfeito, Fábio. Foi uma conversa muito enriquecedora nesse sentido, uma conversa muito digital que está nas escolas, está em casa, está com os jovens, né? Queria agradecer também a você que está nos escutando. Lembrando que o nosso episódio fica disponível no YouTube. Se você estiver nos assistindo por lá, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo. E quem estiver nos escutando também pelo Deezer e Spotify, já nos segue nas nossas redes para estar sempre antenado nas novidades, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo episódio.